paz de Cristo, igreja. Boa noite. Bom ver vocês mais uma vez. Glória a Deus. Como Moisés aqui mesmo estava falando, a igreja ela segue firme, irmão. Os tempos são difíceis, mas a obra é do Senhor, né? E quem pode parar? Muito tentaram no passado e vão continuar tentando, irmão. Mas a obra não é de homem, a obra é de Deus. E, portanto, é Ele que garante. Melhor coisa é você entrar numa peleja sabendo que o Senhor, o general dos exércitos, Ele está com você. Você não está só por onde você passar, pelos embates, pelas lutas, por maiores que sejam, irmão. Você nunca estará. Amém? Que o Senhor fale poderosamente contigo nessa noite. Abençoe a cada um de vocês. O casal nos visita pela primeira vez? Não, né? Amém. Que Deus continue abençoando. Pergunto porque eu não havia. Que o Senhor fale a cada um de nós, tá bom? Quero convidar você a se colocar de pé comigo nessa leitura inicial, por favor. 2 de Timóteo, capítulo 2. Segunda de Timóteo, capítulo 2, iremos ler do verso 1 ao verso 13. A você também que está em casa e nos assiste, que o Senhor também te abençoe de igual forma, que você seja envolvido também pelo amor de Deus, que a palavra também chegue ao teu coração, amém? Diz assim a palavra do Senhor em Timóteo, 2 de Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia aos homens fiéis, sejam também capazes de ensiná-la a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como um criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Verso 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com Ele também viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Santo Deus e Pai, louvado, bendito seja o Teu nome, Deus. Deus, muito obrigado pela palavra, Senhor Deus, escrita, Senhor, pelo Teu servo Paulo, que chega a nós nessa noite. A Tua palavra tem poder para despedaçar, Senhor Deus, todo jugo, Senhor, e desbaratar todas as armadilhas de Satanás. Portanto, Senhor Deus, toma o primeiro lugar, fala conosco, ó Pai, troveja sobre nós do trono da Tua graça, pois viemos aqui, Senhor Deus, na total dependência daquilo que o Senhor tem a nos falar. Fala, Senhor Deus, comigo e através de mim, Senhor. Me ajuda a expor a Tua palavra, Pai amado, e trabalhe que essa palavra, Senhor Deus, ela ache morada e frutifique em nós. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, seja com aqueles que receberão, Senhor Deus, essa palavra, Senhor Deus, em casa. Pai amado, em nome de Jesus, e que ela vá, Senhor, e cumpra o propósito para o qual está sendo enviada. Senhor Deus, toma a Tua igreja, toma o primeiro lugar.
lugar. Usa a boca do pregador, Senhor, e fala, Senhor Deus, Tu tem liberdade entre nós. Assim eu oro, Senhor Deus, com a Tua igreja, num só espírito, Senhor, em concordância, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar. Irmãos, essa segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Assim como as outras cartas que Paulo vai escrever, principalmente focando aqui agora em 2 Timóteo, são cartas altamente inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, como toda a Bíblia, não é verdade? E Deus aqui ele usa Paulo para encorajar, para pregar a palavra ao seu filho na fé, Timóteo. Então ele escreve a primeira carta de Timóteo, ele escreve depois também a segunda carta. Mas antes de entrar na exposição do texto, quero antes recapitular um pouco com vocês a respeito da história de Paulo. Antes, seu nome era Saulo, não é verdade? E ele cresceu em um berço religioso, né? Ele nasce diante de uma grande tradição, e ele fazia parte da seita dos fariseus, e ele estudou e cresceu aos pés de Gamaliel. Ou seja, ele estava sendo preparado para ele dar sequência à liderança do povo de Israel ali, do povo, e ele pegar e apontar a direção debaixo daquela visão que eles tinham pela lei. Em Filipenses 3, se você voltar comigo aqui, no verso 4 a 6, voltar um pouquinho na sua Bíblia, Filipenses 3, versos 4 a 6. Amém? Diz assim, Filipenses 3, 4 a 6, diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Saulo aqui na ocasião, né, ele era irrepreensível, então ele cresceu debaixo dos costumes e da doutrina dos fariseus. E ele fazia isso entendendo que estava prestando um grande serviço a Deus. Que fazendo isso, ele estava agradando a Deus pelo zelo. E eu conversava até com Moisés, e isso daí não foi de um dia para a noite. Ele cresceu, levou tempo para isso. E aqui me chama particular atenção, porque por muitas vezes nós estamos caminhando, mas nós não temos a revelação de quem Deus é. Porque Saulo, caminhando há tanto tempo, e debaixo, né, dessa visão dos fariseus, ele achava que ao perseguir a igreja, ao perseguir os cristãos, ele estava fazendo o quê? Agradando a Deus, prestando um grande serviço. Então o que movia ele era o zelo para com a lei. Mas ele não tinha o conhecimento e o relacionamento com Cristo. Ele não conhecia. Para ele era muito difícil conceber a ideia de um Redentor crucificado, porque a cruz ela era destinada aos piores. Era um espetáculo público. E o Senhor Jesus se deixou imolar naquela cruz. Então, ele consente também lá no apedrejamento do diácono Estevão. Ele consente, ele estava ali no apedrejamento, e não satisfeito com isso, depois ele vai aos sacerdotes e pede cartas para poder ir a Damasco atrás dos crentes. Então Saulo, ele se levanta como braço de ferro do sinédrio, para esmagar, a palavra é que ele exterminava os crentes. Então ele, como uma fera, ele sai determinado a isso, e ele vai até o caminho de Damasco. Mas ele sai como um leão, uma fera. Mas no caminho de Damasco, o leão
da tribo de Judá. O Senhor dos exércitos se revela a Paulo e fala: Saulo, né? Saulo, por que tu me persegues? Então ele ali, diante daquela visão, ele cai e pergunta: quem tu és? Sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Irmãos, isso foi um ato de amor de Jesus Cristo para a vida de Saulo, porque pelo caminho que ele trilhava, ele estava fadado ao inferno, a morrer diante de toda a sua religiosidade, debaixo da tua túnica, da sua capa. Ele estava distante daquilo que era a vontade de Deus. Então o Senhor, por graça, Ele alcança a vida de Saulo, então direciona ele, e Saulo perde a visão. Então o Senhor vai lá e fala com Ananias, e fala: vai lá na rua direita, Saulo de Tarso está lá. Ele vai lá porque ele está orando, e restaura-lhe a visão. E Ananias vai, mas no meio do caminho, ele arrazoa com o Senhor: pai, eu estou indo lá, mas o que eu tenho escutado é que esse homem está matando todos os crentes, é criança, é adulto, é idoso, é isso mesmo? E o Senhor fala: Ananias, vá, porque me convém, ele é um instrumento nas minhas mãos. Ele será um instrumento, ele aprenderá o que é sofrer pelo Evangelho. Então, naquele momento, Ananias vai até a Saulo e lhe restaura a visão. E esse encontro e aquilo que o Senhor fez através da vida daquele homem, mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Ele foi um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, na proclamação do Evangelho aos gentios. Ele fez muito pelo Evangelho. Alguns teólogos consideram Saulo, naquela ocasião, como um dos maiores perseguidores da igreja do primeiro século. Isso, irmão, seria a gente olhar para um ditador de um país desses e você achar que é impossível, mas não há resistências que resistam quando o Senhor chama, quando o Senhor fala. Não há cadeias que não se abram diante do poder de Deus. Então ali as cadeias, a escama dos olhos de Saulo caem, e então ele entende que na verdade não eram os cristãos que ele estava perseguindo, mas ele estava indo contra o próprio Cristo. E ali então Saulo ele enxerga diante do Senhor. Então o Senhor começa a fazer o quê? A tratar aquele homem. O Senhor se revela a ele no caminho de Damasco. Ananias é direcionado pelo Senhor a ele e restaura-lhe a visão. Amém? Irmãos, tem situações que a gente olha que é impossível. Realmente, aos olhos do homem, é impossível. Porque não adianta a sua retórica, a sua persuasão, tudo aquilo que você aprende como técnica oral, linguística, isso não tem poder de convencer o coração do homem e transformar nele uma mudança genuína. Mas o poder do Espírito Santo de Deus tem. Cada um de nós, irmãos, se olharmos para trás, independente do tempo, há muito ou pouco tempo na caminhada, nós conseguimos nos lembrar quem nós éramos e quem nós somos hoje. Quando mais você vai para a cruz, mais ela abre os seus olhos para mostrar quem eu e você somos. E o amor do Senhor que superabundou naquela cruz, entregando o seu Filho e imolando ele naquela cruz, por homens pecadores como eu e você. E o Senhor amou a vida daquele perseguidor, aquele homicida contra a igreja, e fez dele um poderoso instrumento nas mãos de Deus. Ele que cresceu aos pés de Gamaliel, discípulo, era irrepreensível quanto à lei, fariseu, ele viu que tudo aquilo era dado como perda diante da soberania de Cristo. Que o Senhor, ao passar do tempo, renove em nós sempre a perspectiva correta de quem é o nosso Deus, e que a gente mantenha o foco no Senhor. Então Paulo, a partir desse momento, ele faz as suas viagens. Posteriormente, ele vai fazer as suas viagens missionárias, e ele escreveu muitas cartas. E entre elas, Paulo escreveu 13 cartas, né?
se divide entre escatológicas, né? Aborda acontecimento dos fins dos tempos, que significa estudo do fim das coisas, que é a 1ª e 2ª Tessalonicenses. Ele escreve da cidade de Corinto. Ele também escreve as cartas soteriológicas, que fala sobre a teologia da graça, da doutrina da salvação realizada por Jesus Cristo a favor da humanidade, a redenção em Cristo. Ele vai escrever Romanos, 1ª e 2ª de Coríntios, da cidade de Éfeso. Ele também escreve aos Gálatas, lá de Antioquia, na Síria. E da prisão, porque ele sofre prisões. E essa carta que nós estamos lendo aqui, ele também está preso. E para falar, ela é a última carta de Paulo. Agora ele está preso em uma prisão romana, prisão mamertina, que era uma prisão extremamente insalubre e cruel, onde a pessoa saía dali ou com flagelos de várias doenças, ou direto para ser morto. E ele estava lá e ainda estava trabalhando em prol do Evangelho. Tem que ter muito dom do Espírito, tem que estar cheio do Espírito Santo, irmão. Então ele continua escrevendo da prisão. Ele escreve Éfeso, escreve Filipenses, Colossenses e Filemão, escrita de sua primeira prisão em Roma, datando cerca de 61 a 62 a.C. E ele continua. E depois vem as cartas pastorais, quando ele escreve 1 Timóteo, a Tito e a 2 Timóteo, que é essa que nós estamos lendo aqui. Então, a gente está lendo a carta de um homem no corredor da morte. Nós estamos lendo, irmão, as últimas palavras de Paulo aqui. Ele sabia o que esperava ele. Ele sabia. Ele não tinha uma perspectiva, ali era a certeza do que iria acontecer. Então, esse homem, ele escreve essa carta, essa epístola ao seu filho na fé, Timóteo, né? A 2ª carta que ele escreve, então, a Timóteo. Dito isto, a gente consegue entender a obra profunda que o Senhor fez na vida desse homem, tirando ele do império das trevas, debaixo do jugo de uma religiosidade que estava caminhando, estava direcionando para o inferno, e revela, e por sua graça, Paulo tem então acesso a Cristo, e ele reconhece o Senhor. Então agora, como pano de fundo, então ele começa a escrever, então agora já como Paulo, homem experimentado em dores, que foi lá e pregou o Evangelho, fez suas viagens missionárias, foi picado por víbora quando chegou na ilha de Malta, e esse homem que ele batalhava em prol do Evangelho, ele começa a escrever, e nesse momento, como dito, ele estava encarcerado, né, no cruel e obscuro cárcere mamertino. A título de conhecimento histórico, né, essa prisão, esse cárcere, ele fica ao lado nordeste do Capitólio, em Roma. De lá ele escreve ao jovem pastor Timóteo em Éfeso, capital da Ásia Menor. A última carta de Paulo, que no caso aqui é 2 Timóteo, que diferente da primeira carta, onde na primeira carta existia uma preocupação contra as heresias e os falsos mestres da lei que estavam se levantando contra a igreja. Então, Paulo ali, ele vai exortar a igreja. Nessa carta pastoral que ele coloca em 1 Timóteo, ele fala ao povo para que mantesse a sã doutrina. Então, agora, nessa 2ª carta, ele já faz o quê? Ele vai encorajar Timóteo à perseverança na vida cristã, mesmo em meio às doutrinas, mesmo em meio às dificuldades, provações, e que não se envergonhasse do Evangelho de Cristo e nem dele como prisioneiro de Cristo, prisioneiro do Evangelho. Por meio e pede também que ele fosse ao encontro dele, pois só havia ficado Lucas. Quando no seu julgamento não aparece nenhum crente, mas o Senhor o fortaleceu na saída daquele julgamento. Ele saiu dali como um homem já sentenciado à morte, mas o Senhor, o Rei da Glória, não o desamparou e o fortaleceu. Então ele escreve: vem e traga-me também João Marcos, porque ele me é útil também. Traga-me João Marcos, porque ele me é útil no ministério.
E nesse caso, havia tido uma discussão entre Paulo e Barnabé por João Marcos, por ele ter abandonado eles e posteriormente querer voltar a caminhar junto com eles. Então Paulo, nesse momento, ele ainda se retrata, chama João Marcos, e esse João Marcos depois veio escrever o Evangelho de Marcos, e foi uma bênção na mão do Senhor. Então, sobre esse contexto, sobre a pessoa que era Saulo, e para aquele servo, aquele homem de Deus, que foi usado com poder, com graça, agora ele escreve a Timóteo, já nessa sua segunda carta, preso, já a caminho da morte. Então ele começa dizendo: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confirme-as a homens fiéis que sejam capazes de ensiná-las a outros. Então, aqui no meio de toda aquela situação, porque esse martírio de Paulo, ele ainda estava na prisão, porque Nero, o imperador da época, ele ainda vai imputar sobre Paulo o ocorrido em Roma, quando Roma é colocada a fogo e mais de 70% de Roma é queimado. Então, o que Nero vê? Porque cairia sobre ele uma suspeita dele ter sido aquele que atentou contra Roma. Então ele vê ali o braço do judaísmo, ele vê ali os outros deuses, que eles eram uma cultura politeísta, e vê o surgimento do cristianismo, que era totalmente diferente. Então ele vai fazer o quê? Eu vou imputar sobre Paulo como líder dos incendiários de Roma. Então, naquele momento, começa uma implacável perseguição contra os crentes do primeiro século. Barbáries eram feitas, irmãos. Pegava famílias, jogava nas arenas, espetáculo público, leão, irmãos nossos, sendo jogado aos leões, mas que guardavam a fé, preferia tombar nessa terra, mas não negar a sua fé. Há tempos atrás falamos do DIP, do Domingo da Igreja Perseguida. Irmãos, a igreja ela já vem sendo perseguida já há muito tempo, e assim será até a volta de Cristo. Mas eu e você com isso? Temos que nos preparar, porque se esse tempo chegar até nós, temos que estar convictos e seguros na nossa fé. Temos, irmãos, porque no decorrer da caminhada, a gente acaba muitas das vezes entrando e saindo, mas dormindo. Então o Senhor nos chama nessa noite: acorda, olha que eu estou falando contigo, em nome de Jesus. Então nesse momento aqui, ele encoraja Timóteo: Timóteo, fortifique-se na graça. O cara está lá preso, cheio de, dores, açoitado pelo chicote romano, sabendo que o que lhe esperava era a espada de Roma, e ele ainda assim incentiva o jovem pastor. O apóstolo, cansado, ele olha para Timóteo, por amor ao ministério, por amor à obra de Cristo, ele faz o quê? Eu vou incentivar o pastor mais novo, eu vou incentivar. Irmão, uma coisa que também me chama atenção: cada um de nós passamos pela nossa fase na nossa vida. Você é criancinha, cresce, depois você vai amadurecendo, e por assim vai, você chega à fase de ancião, e a gente tem esse ministério dessas fases, em instigar, em incentivar as gerações que vêm, para que eles permaneçam e prossigam. Não é uma disputa, mas é uma caminhada. E o que importa é que o evangelho cresça e que a gente diminua. Essa é a glória, porque é de Deus e não é de homens. Amém? Então aqui Paulo ele encoraja Timóteo, ainda como pastor, porque essa carta eu achei muito interessante, porque tu vê esse cuidado, esse carinho. Eu lendo, é como se fosse de fato a fala de um pai para um filho, porque eu falo assim com o Gustavo: meu filho, de vez em quando tem que dar uma reguladinha, né? Mas assim, meu filho, vem cá, você exorta, abraça, depois tem que corrigir, mas você está ali exortando em amor. Então eu vejo esse amor paternal de Paulo sobre a vida de Timóteo. Ao mesmo tempo que eu vejo ele preocupado com a obra, com a igreja. Olha, Timóteo, fortifique-se na graça, não te envergonhes do Evangelho de Cristo, e nem de mim que estou preso, porque muitos me deixaram, só sobrou Lucas. Mas venha ao meu encontro, e venha antes do inverno, traga a capa, traga os livros,
Rapaz, irmãos, ainda no final de sua vida, ele ainda tinha ânimo, ele queria os pergaminhos para continuar estudando. Deus nos dê graça de, no final da nossa carreira, a gente ainda está com o coração desejoso pela palavra, pela presença do Senhor. Amém? Então ele fala isso, e então ele começa a dar estratégias a Timóteo. Timóteo, separa homens fiéis à palavra e delegue que eles ensinem nas igrejas. Ele continua falando aqui, suporte a partir do verso 3. Suporte comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você o entendimento em tudo. Quando Paulo usa de metáfora comparando ao soldado, ao atleta, ele está falando de algo que existe em grau maior, que é a expectativa de atingir aquilo que se almeja. Porque o atleta, ele se prepara. Em Hebreus 12 vai falar, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, nos livrando de tudo que nos atrapalha. E como militar, e eu posso dizer porque eu fui, quando nós tínhamos missão, a gente era extremamente envolvido e focado no cumprimento daquilo que a gente estava indo fazer. Independente, irmão, tinha até uma musiquinha que falava, repudiando o conforto e o prazer, abandono o meu lar, meu amor. Então, irmão, a gente entrava em trevas, mas era para cumprir o que tinha que ser feito. E aqui Paulo, ele traz esse compromisso, esse comprometimento com a entrega. Então ele fala, Timóteo, arrasou, pensa sobre isso que eu estou te falando, persevera, meu irmão, não desista. Se o tempo hoje está difícil, não estava aqui diferente na época que a gente está lendo sobre a segunda carta. Ainda mais quando Nero, agora aqui já imputando também aqui aos crentes o incêndio de Roma, usava disso para fazer as mais duras barbáries com o povo de Cristo. E glória a Deus, estamos aqui sentadinhos, ou então às vezes em casa, escutando da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor, ele renove o seu ânimo e a sua força. E ele fala, lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, ou pelo evangelho, que qual sofro e estou preso como criminoso. E aqui a menção, a imputação da culpa de ser um dos líderes, um daqueles que incitaram que Nero, melhor dizendo, que os crentes colocassem fogo em Roma. Então, ele diz aqui, contudo, porém, entretanto, a palavra de Deus não está presa. Aleluia. E não está, irmão, porque nós estamos aqui lendo ela há mais de 1900 anos depois. Glória a Deus por isso. Porque a obra é do Senhor e ninguém pode parar. A carta, o livro de Hebreus, lá em Hebreus 4:12, se você quiser abrir também junto comigo, o autor de Hebreus, ele vai falar, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração do homem. Essa é a palavra de Deus. O Senhor, usando a palavra do pastor Reginaldo, ele prescruta, né? Então ele conhece, ele nos sonda o coração. Ele conhece cada um de nós, ainda quando embrião, ele nos conhecia. E nisso daqui, o objetivo, nesse circo de horrores de Nero, era sufocar os crentes, matar, né? Você vê aqui que até lá atrás já havia isso, quando na época Saulo, então, se levantou como braço de ferro para exterminar, irmão, os crentes. Mas, na verdade, todo esse pano de fundo fez com que o evangelho mais crescesse.
Porque aonde o crente vai é um braseirozinho, irmão. E ele vai levar da palavra de Deus e vai compartilhar. Amém? Aonde o Senhor te enviar, você que está em casa, aonde o Senhor te enviar, ser tu boca de Deus aonde Deus te colocar. E compartilha do tesouro que tem dentro de você. Amém? Que o Senhor coloque esse coração missionário em vocês e em mim também. Continuando, a partir do verso 10, ele diz: por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Paulo, ele já não tinha mais apego à sua própria vida, cumpria ele, e o que ele nutria era o amor às almas. Irmãos, aí a gente é confrontado, porque implica a gente pregar a palavra, falar a palavra, em tempo e fora de tempo. Mas por vezes a gente acha que a gente é falar para o vizinho, mas você também tem que falar para você, e entender, para que a sua lamparina também não apague, para que entrar e sair da igreja não seja uma rotina. E eu digo isso começando por mim. Então aqui, Paulo diz por amor à salvação desses eleitos, eu suporto essa prisão, eu suporto aquilo que está me esperando. Então ele pega e ele fala a partir do verso 12, algo maravilhoso, maravilhoso. E ele diz assim: estas palavras é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Irmãos, se nós morremos em Cristo, com Cristo também viveremos. Você crê? Amém? Se nós vivemos com Cristo, quando morrermos, nós também viveremos com Ele. E ele continua dizendo: se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Porém, se negamos, Ele também nos negará. É uma escolha. É colocado duas portas diante de você. Entra pelo caminho estreito, porque conduz à salvação. Entra pelo caminho estreito. Há um filme, tem até um joguinho desse filme, comprei para o Gustavo, que é o Peregrino, e ali conta a história de um homem que conhece a palavra e ele começa a caminhada. E tem vários percalços nesse caminho. O objetivo é que ele não chegue. E sempre tem alguma coisa que o faz retroceder. Mas, quando ele consegue vencer, ele obtém o prêmio, que é o quê? A salvação. E no dado momento dessa caminhada, até quase um terço do caminho, ele vem carregando uma mochila, um peso, um fardo. Assim chegamos na presença de Deus. Mas quando naquele dado momento, naquela altura, ele encontra a cruz, aquilo dali cai. Então o Senhor troca aquele fardo, troca teu fardo comigo, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em nome de Jesus, larga o que te atrapalha, para que tu corra essa caminhada, essa corrida que te está proposta, em nome de Jesus. Às vezes a gente está molhando os tornozelos e o Senhor quer nos levar às águas mais profundas. Eu quero isso. Eu quero. E aí continua dizendo, a partir do verso 13, se somos infiéis, Ele permanece fiel. Pois não pode negar a si. Ele não pode anular a cruz. Ele continua sendo fiel. Se você olha na história e a gente está estudando a Bíblia, então você começa vindo lá de Gênesis, Êxodo, e por aí vai caminhando, todas as quebras de aliança sempre foram unilaterais e partiu do homem. O Senhor sempre esteve em busca do homem. O Senhor levantou juízes, o Senhor enviou seu próprio Filho, o Senhor está com essas portas abertas para a glória de Deus, em busca do homem. Mas a geração, e aqui Paulo também vai dizer, lá no capítulo 3, que nos últimos dias vai aumentar. O homem, ele vai se tornar mais egoísta, avarento, presunçoso, arrogante, blasfemo, desobediente, ingratos. Isso é uma realidade. Era, e é, e será, até que o Senhor volte.
Amém? Então aqui Paulo, ele encoraja Timóteo, ele fala: Timóteo, persevera, não tenha medo, vale a pena, Timóteo, vale a pena, eu sei o que me tem reservado. E aí aqui voltando, a leitura no capítulo 1, capítulo acima, né? A partir do verso 5, ele fala assim: recordo-me de sua fé não fingida, que em primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e lembro-lo de que mantenha viva a chama do dom que Deus está, mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então agora Paulo ele vai fazer o quê? Vai lembrar ele: eu me lembro da sua fé, que habitou primeiro na sua avó Lóide, e também habitou na sua mãe Eunice. E aqui, interessante, porque quando eu li isso daqui como pai, eu pensei sobre a responsabilidade da paternidade. Por quê? Porque é missão minha e tua ensinar os nossos filhos. Eu louvo a Deus pelas professoras dessa igreja, mas o meu filho tem que aprender comigo. Ele tem que aprender. Não é apontar o caminho e falar assim: vai, filho. Não, filho, vem cá e vamos junto. Vamos, filho, vamos junto. Vamos junto. Ontem à noite na cama, eu meditando isso aqui, com o Gustavo do lado, ele não entendeu muito bem, mas eu falei: mas fica firme, você vai entender uma hora. Vamos junto. Que o Senhor, Ele coloque isso em vocês. A consciência desse chamado ao seu ministério sacerdotal sobre os seus filhos, em nome de Jesus. Então aqui Paulo, ele fala de Eunice, fala de Lóide primeiramente, e de Eunice, e algo mais profundo, porque ele vai conhecer Timóteo chegando em Derbe, depois na cidade de Listra, então ele conhece a fama, mas Timóteo era neto de Lóide, filho de Eunice, 2 judias e crente, mas o seu pai era um gentil grego. Às vezes, quando um não é, o outro tem que permanecer firme, e que o Senhor te dê graça, e até que a obra seja completa na sua casa. Então, pai, se a esposa não é, ora, e ela vai ser, mas pregue a palavra ao seu filho. Mãe, persevera, em nome de Jesus, porque como eu falava aqui, nós estamos lendo, né, na escola dominical, fazendo um panorama bíblico a respeito do Velho Testamento, do Antigo Testamento, né? Começamos em Gênesis e assim temos avançado. E aqui fechando o Pentateuco, né, aqui em Deuteronômio, isso também me veio à cabeça, lá em Deuteronômio 6, quando o Senhor transmitindo ali a Moisés ali, que falasse ao povo, ele vai falar algo ao povo que começa a partir de Deuteronômio, capítulo 6, versos 5 a 7, e eu vou estar lendo aqui com vocês, querendo me acompanhem também. Deuteronômio 6, 5 a 7, diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Ou seja, em todo o tempo. Aproveitou a oportunidade? Prega. Houve algo que foi feito no culto das crianças aqui, aonde foi colocado, acho que a criança para escrever alguma coisa, tem que para mim que aquilo que o Gustavo escreveu foi línguas estranhas, e aí ele pegou, no final eu consegui aquela revelação da palavra, né, do que foi lançado, e ele falou que era um presente, mas só que sem saber, já existia um negocinho que a gente ia dar para ele, e já estava aguardando ele. Então, a gente incentivou ele a orar, a buscar e mostrar, porque a gente também viu que foi a mão de Deus que fez com que aquilo acontecesse. Então, eu falei com ele: está vendo, meu filho? Então, são pequenas coisas
que acontecem que isso produz um pouco de intimidade, ainda que pequenininha, aos seus filhos, né? E interessante que, às vezes, como pais, a gente não quer que nossos filhos passem pelo que a gente passou. Eu sei o que eu passei, mas, às vezes, é importante que o Gustavo passe, para que ele tenha o momento dele com Deus, para que ele amadureça, ele tenha relacionamento. Então, aqui, voltando lá em Timóteo, capítulo 1, né, avançando aqui no verso 11, ele diz assim, desse evangelho, quem está falando? Paulo a Timóteo, né? Desse evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. E para concluir, indo aqui no capítulo 4, a partir do verso 1, queria que tu me acompanhasse, 4, a partir do verso 1, vamos ler do 1 até o verso 8. Então, Paulo aqui já caminhando para o fim da sua jornada. Então, ele vai falar a Timóteo, e chega a nós no dia de hoje. Então ele diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos, e eles recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Hoje não acontece isso, né? Você vê que essa palavra ainda vai se cumprir. Está cumprindo, meu irmão, desde aquela época que vem se cumprindo e vai se intensificar. Por quê? O caminho é estreito. Mas, Timóteo, vale a pena. Fica firme, Timóteo. Mantenha a sua lamparina acesa, pregue a palavra, exorta, ensina com paciência, Timóteo. Guarda o chamado, Timóteo, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, irmão. Se eu e você estamos nessa condição, façamos isso, guardemos a palavra, em nome de Jesus, preguemos essa palavra. Então ele vai continuar, a partir do verso 5, você, porém, seja moderado em tudo e suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Ah, Timóteo, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, irmão, aquele juiz injusto que condenou Paulo pelo incêndio de Roma, ele também vai estar diante do justo juiz. E Paulo sabia para onde ele estava indo. Ele não estava morrendo, ele estava apenas de partida. Ele estava indo para uma viagem para onde ele sabia. Ele não estava indo para um lugar que ele não sabe, ele sabia aquilo que o aguardava. E você hoje, nessa noite, você que escuta, você sabe o que te aguarda. Quando esse tempo acabar, em nome de Jesus, estaremos diante do justo juiz. Então, Paulo ele vai continuar falando. Ele falou aqui, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. É para ele, é para mim, é para todos nós e para todo aquele que crê e confessa que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor renove essa palavra no coração de vocês a cada dia. Que o Senhor nos transforme até nos levar à estatura de varão perfeito. Amém?
Aqui você vê que há uma correlação interessante entre o capítulo 1 e o capítulo 4, né? O início e o fechamento. Porque ele diz aqui no verso 12, ele diz assim, ó, no capítulo 1, porque essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que Ele é poderoso. Para que aqui ele diz? Para guardar o que eu lhe confiei até aquele dia. E aí no verso 4 ele diz aqui, ó, já estou sendo derramado, verso 6, como oferta de bebida, e está próximo o dia da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Irmãos, que o Senhor guarde a nossa fé. Até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, fazendo uma recapitulação, Paulo, antes Saulo, um improvável, um perseguidor da igreja. Mas quem era ele diante do Senhor dos Exércitos? Quem é ele diante daquele que foi dado toda a autoridade em cima nos céus e embaixo na terra? Portanto, o parente, a pessoa, ele, diante da revelação do Cristo, as suas defesas, por mais que ele possa achar que são fortes, os seus argumentos, por mais que possam ser contundentes ao seu entendimento, não serão naquele dia. Porque Saulo, né, ele saiu determinado a cumprir aquilo para o qual ele foi enviado a Damasco, a perseguir, a subjugar aqueles que eram que estavam transtornando, né, a paz, né, que estavam blasfemando contra Deus, quando bem na verdade ele vai entender que era ele. Amém? Então, meu irmão, fica firme, persevera, ora em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Nesse minuto nós vamos estar orando, mas eu quero convidar você que está aqui e você em casa que nos assiste. Quero tirar esse momento, alguns minutos de oração, e você orar por aquela pessoa que tu acha que não tem jeito. Por aquela pessoa que tu acha que é impossível. Porque a gente acabou de ver o que o Senhor fez através da vida de um homicida. De um homem que era extremamente cruel ao povo de Deus. Amém? Então não há impossível para Deus. Amém? Vamos orar? Soberano e santo, eterno Deus, Pai, diante do exposto nessa noite, aquilo, Senhor, que a Tua palavra falou aos nossos corações, não há, Senhor, não há ferrolho, não há portas de bronze, não há, Senhor Deus, o que lhe resista quando o Senhor chama. A Tua graça, Senhor, Deus eterno, recebe as orações que são feitas aqui nesse lugar. Cada pessoa lembrada em oração nessa hora, Pai, Senhor, alcance com as Tuas mãos poderosas, cumpra a Tua vontade, Pai, na vida, Senhor, porque certamente por trás, às vezes, a lágrima, angústia, preocupações em prol dessa vida, mas Deus, a Tua igreja, clama-te nessa noite. Senhor, tira as escamas, Senhor Deus, dos olhos. Ó Deus, em nome de Jesus, assim como resplandeceu a Tua glória, e Paulo caiu, Senhor Deus, diante da Tua presença, Senhor, faça assim, Pai. Tira as escamas dos olhos, que eles vejam, Senhor Deus, esse caminho que está traçando, ó Pai, levarão para a perdição e morte eterna.
O dom do Senhor é a vida, Pai, e o Senhor a dá livremente. Convence os corações, Senhor. Pai, é o Teu Santo Espírito que faz e opera. Senhor, visita, Senhor, visita cada alma, cada vida, cada família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Somos pecadores e falhos, Senhor. Ao longo da caminhada podemos até ficar um pouco, Senhor Deus, fatigados, mas nos fortaleça nessa noite, que cumpramos, Senhor Deus, o chamado, Senhor, de um bom evangelista, que nós perseveramos, Senhor Deus, venhamos a perseverar, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, Paulo sabia o que lhe tinha preparado, ele sabia que o Senhor era fiel, o justo juiz, e ele sabia que o Senhor era digno de toda a sua confiança para guardar o seu depósito, a sua fé. Pai, nós cremos que naquele grande dia reinaremos contigo, estaremos contigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda em nós, Senhor Deus, a doce expectativa da Tua volta, desse encontro, Senhor. Pai, abra o nosso entendimento, encha-nos da Tua santa presença, em nome do Senhor Jesus. Faça isso, Senhor Deus, no meio da Tua igreja, assim também com aqueles que estão em casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, Pai. Precisamos de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Assim oramos, Senhor Deus, e desde já Te agradecemos, Senhor Deus, pela palavra de encorajamento, a perseverança, Senhor Deus, de não abrir mão do chamado, mas avançar, Senhor, naquilo que o Senhor nos tem chamado, a carreira que nos foi proposta. Pai amado, visita a Tua igreja espalhada, Senhor Deus, por esse mundo, pois há aqueles que sofrem agora, Senhor, extrema dor e angústia, perseguição por amor do Teu nome. Senhor, guarda, sustenta esse santo, ó Pai, esse justo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, convence, Senhor Deus, os corações. Trabalha, Senhor Deus, com poder, Senhor. Eu te peço, fortaleça a Tua igreja, Senhor Jesus, nessa terra. Pai amado, assim oramos, Pai, e Te agradecemos, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, alguém tem algum pedido de oração? Queira colocar alguma coisa para que a gente possa estar orando nessa noite? Alguém? Charlene? Charlene, internada. Mais alguém? Não? Então vamos apresentar a vida da Charlene, amém? E depois eu vou também estar orando e posteriormente te despedindo com a bênção sacerdotal, amém? Soberano e santo eterno Deus, Pai de amor, mais uma vez batemos a Tua porta em intercessão, ó Deus, pela vida da Charlene. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Senhor, Tu és, Senhor Deus, o dono, o autor e o consumador da vida. Pai, basta apenas um toque Teu na vida da Charlene. Senhor Deus, há um pai que clama por essa filha, Senhor Deus, que está lá internada, que ele possa ver, Senhor Deus, experimentar do Seu favor. Faça-se, Senhor Deus, a Tua vontade, mas Pai, inclina-te, Senhor Deus, a esse clamor, a esse grito de socorro. Pai amado, não sei se Charlene Te conhece, mas que se não, Senhor, que ela possa Te conhecer e que isso seja para a edificação, Senhor Deus, da sua fé e de toda a sua família. Pai, a última palavra, Senhor, não é a que sai da boca dos homens, mas é a que sai da Tua boca, pois o Senhor tem os nossos dias nas Tuas mãos. Por piores que sejam os prognósticos, Senhor, Tu sabes o momento certo. Pai amado, assim oramos, ó Pai, visita Charlene, visita, Senhor Deus, a Tua igreja, se há alguém sofrendo com enfermidades. Te agradeço pela vitória que Tu deu à minha esposa, dias difíceis que enfrentamos, mas a Tua igreja orou e o Senhor também nos deu graça e misericórdia. Pai amado, muito obrigado, se é assim, Senhor Deus, no meio da Tua igreja e também com esse pedido de socorro. Ó Pai, agora também, se temos terminado, leva-nos em paz à nossa casa. Senhor, fique conosco ao longo dessa semana.
pois Tu é bem-vindo, o Senhor é bem-vindo. Senhor Deus, ajuda-nos a compreender o que aqui foi exposto e que essa palavra continue a falar nos nossos corações, porque certamente eu creio que o Senhor ainda tem muito mais a acrescentar a nós. Que possamos doar tempo para meditar, Senhor, e buscar as riquezas insondáveis, Senhor, que há, Senhor Deus, na Tua palavra e nessa ministração dessa noite. Ó Deus amado, fica conosco, guarda nossos pés, ó Pai, para que não vacilem, e os nossos olhos fitos em Ti, que é o autor e o consumador de toda a vida, que tudo suportou e que venceu e nos reatou ao nosso Pai, nos fazendo reino e sacerdócio. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, Senhor, e declaramos, ó Pai, toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade, aquele que é e que era e que há de vir e que será eternamente para todos os séculos dos séculos. Toda glória a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica de pé comigo. Quero te despedir. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu fui abençoado por essa palavra. Teve dias que, durante esse período, quando eu soube que o pastor havia chamado para que aqui estivesse hoje, ao pensar nessa palavra eu não consegui dormir direito, porque eu tentava entender aquilo que estava acontecendo através da vida de Paulo, aquilo que o Senhor estava fazendo, que foge em tanto às nossas razões, porque nós somos muito ávidos a julgar e levantar e falar, mas o Senhor, a sua razão excede a razão do homem. Glória a Deus por isso. Amém? Quero te abençoar. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém.